Olá, tudo bem? Essa é nossa segunda aula na disciplina de comandos elétricos. Meu nome é Alcino de Souza, sou engenheiro elétrico, especialista em engenharia de manutenção e trabalharei com vocês nessa disciplina. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para quando as dúvidas surgirem no decorrer do conteúdo, vocês possam anotar e postar em nossos fórum Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada em seu fórum pertinente a cada aula. E que para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos iniciar? Na aula de hoje, veremos dispositivos de comando, botões de impulso, contator tripolar e relé temporizador. Esses dispositivos são designados para a área de comando e alguns para a área de proteção em alguns casos. Não é recomendado esses para a área de proteção. Então eles são destinados apenas para comandos. Na primeira aula foi falado sobre conceitos básicos de comando e proteção elétrica, que devemos saber bem a respeito antes de instalar o dispositivo de comando e proteção. Esses dispositivos em um circuito de comando ou de força têm como principal função executar manobras e ou acionamentos, e também sinalizar o estado em que se encontra o equipamento. Tudo isso para melhorar a segurança da operação dos MITs. Vejamos novamente uma representação da lógica de instalação desses dispositivos. Na aula passada, foi visto uma lógica de como é instalado esses dispositivos, tanto os de segurança como os de comando. Lembrando que seccionamento nós podemos utilizar como chaves. Na parte de proteção contra curto-circuito, vamos colocar os fusíveis. Nós temos aqui a representação de dois fusíveis, um NH e um DAZ. Proteção contra sobrecarga, vamos colocar os relés térmicos. E dispositivo de manobra, vamos ver os contactores. E o motor é o próprio MIT, motor de indução trifásica. Para acionamento de um motor, necessita-se de um dispositivo que realize a operação de ligar e desligar o motor elétrico, como por exemplo as chaves manuais ou os botões manuais, famosas botoeiras. As chaves manuais são os dispositivos de manobra mais simples e de baixo custo para realizar acionamento de um motor elétrico. Podem acionar diretamente o motor ou acionar a bobina de um contactor. Sua operação é bastante simples e funciona como um interruptor que liga ou desliga o motor. Normalmente, utiliza-se de alavancas para realizar esta operação de liga e desliga. Vejamos sua classificação. Esses dispositivos de comandos podem ser do tipo pulsar, podem ser do tipo seletor com chave, botões de emergência ou botoeiras de emergência do tipo cogumelo, sinaleiros luminosos, seletores luminosos, pulsadores luminosos, manipuladores joystick ou seletores knob, curto ou longo. A identificação desses botões também é feita através de cores. A cor vermelha ela é utilizada para parar, desligar o botão de emergência. Temos a aplicação típica, parada de um ou mais motores, parada de unidades de uma máquina, parada de ciclo de operação, parada em caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento perigoso. A cor verde ou cinza, partir, ligar ou pulsar. Aplicação típica, partida de um ou mais motores, partida de unidades de uma máquina, operação por pulsos, energizar circuito de comando. A cor amarela, intervenção. Aplicação típica, um retrocesso, interromper condições anormais. A cor azul ou branca, qualquer função exceto as de cima. Reset de relés térmicos, comando de funções auxiliares que não tenham correlação direta com o ciclo de operação da máquina. Então, essas identificações para esses elementos, como as botoeiras, é muito importante, porque através delas nós conseguimos identificar o que cada botoeira pode fazer em um circuito. As botoeiras são uma outra forma de acionamento de motores por meio manual e servem para energizar ou desenergizar contatores. A partir da comutação de seus contatos NA, normalmente aberto, ou NF, normalmente fechado, existem diversos modelos e podem variar quanto ao formato, cor, tipo de proteção do acionador, quantidade e tipos de contatos.
As botoeiras podem ser do tipo pulsante ou com intertravamento. As botoeiras com intertravamento mantêm a posição NA ou NF toda vez que é acionado, pressionada, ou seja, permanece na nova posição até que o próximo acionamento seja feito. Já as botoeiras pulsantes permanecem na sua posição apenas durante o tempo em que o botão está pressionado, retornando para a posição de repouso. Então, botoeiras e chaves manuais são os elementos de acionamento em um circuito. Então, nas botoeiras, nós temos aqui botoeiras pulsantes, botoeiras com sinalização, botoeiras de emergência ou botoeiras NA/NF, ou botoeiras on-off, também conhecidas como on-off, liga e desliga. Para as chaves manuais, nós temos chaves seletoras, alavancas ou knobs. E podemos também considerar chaves manuais um contactor. Esse contactor ele possui uma manopulazinha para ligar e desligar. A botoeira se assemelha com as chaves residenciais, com uma diferença. A diferença está no fato em que, ao movimentar a chave residencial, ela vai para uma posição e permanece nela, mesmo quando se retira a pressão do dedo, NA. Na indústria, a botoeira há um retorno para a posição de repouso através de uma mola. O entendimento desse conceito é fundamental para compreender o porquê da existência de um selo no circuito de comando. Existem também botoeiras com travamento interno. Ao apertar a primeira vez, ela é acionada e permanece assim até que se pressiona novamente e retorna ao seu estado inicial. Vejamos então como é o funcionamento de uma botoeira. Umas botoeiras pulsantes, ela possui em seu interior uma mola. Para que serve essa mola? Quando o operador pressionar a botoeira, esse contato que tem aqui, ou esse corpo que tem aqui, ele vai descer. Descendo, esse contato que é NF vai abrir e esse contato que é NA vai fechar. Então nós temos também outros tipos de dispositivos que podem seguir esse mesmo tipo de acionamento, sendo NA ou NF. Os fim de cursos ou os roletes fim de curso de acionamento. Tais elementos é utilizado para manobras ou acionamento em determinados dispositivos. Também obedece à mesma simbologia das botoeiras, apenas diferenciando em seu início. Nós temos aqui os roletes e podemos ter aqui botoeiras. Os fim de curso geralmente são representados da mesma forma. Além das botoeiras, existe um dispositivo onde sua principal função é manobrar as cargas de alta potência no circuito de força. São os contactores. Esses dispositivos de manobra mecânica, acionados eletromagneticamente, construídos para uma elevada frequência de operação, cujo arco elétrico é extinto no ar, sem afetar o seu funcionamento. Vejam alguns contactores comerciais. Comercialmente, podemos encontrar vários tipos de contactores, de diversas marcas, porém, todos devem ter o mesmo princípio de funcionamento. Deve existir a bobina do contactor, onde ela vai acionar, ser energizada, acionando assim os contatos auxiliares. Esses contactores devem ter também 3 entradas de força, são os contactores tripolares, onde possui 3 contatos de força. Podemos ter também contactores com 4 conexões de entrada ou 2 conexões de entrada. Em todas as marcas e modelos, todos os contactores devem ter a mesma característica. Os contactores consistem basicamente de um núcleo magnético bipolar, uma parte móvel e outra fixa, e uma bobina que, quando alimentada por um circuito elétrico, forma um campo magnético que concentra-se na parte fixa do núcleo, atrai a parte móvel. Quando não circula a corrente pela bobina de excitação, essa parte do núcleo é repelida por ação de uma mola. Então, contatos elétricos são distribuídos solidariamente e a essa parte móvel do núcleo, constituindo um conjunto de contatos móveis. Solidário à carcaça do contactor, existe um conjunto de contatos fixos. Cada jogo de contato fixo e móvel pode ser do tipo normalmente aberto ou normalmente fechado. Vejamos. Como foi dito, esses contatos eles têm que estar na carcaça. Então nós temos aqui, em uma representação mais direta,
nós temos aqui os contatos da bobina A1 e A2. E nós temos também os contatos auxiliares, NA e NF, que são esses aqui. Então nós temos os NA, são esses dois contatos, contato 1 e 2, e nós temos um contato NF, que será normalmente fechado. Quando esse contactor é energizado, essa bobina é energizada, esse contactor vai puxar aqui para baixo, fechando ou abrindo, dependendo do modelo dele. Nessa outra representação, podemos ver mais nitidamente como é disposta os seus contatos. Nós temos aqui 1 e 2, que é normalmente aberto. Nós temos 3 e 4, que é normalmente aberto. E 5 e 6, que é normalmente fechado. Então, quando essa bobina é alimentada, essa parte da bobina aqui é atraída nesse sentido, fazendo com que esses contatos que eram normalmente abertos se fechem e os que eram normalmente fechados sejam abertos. Assim funciona internamente um contactor. Alguns contactores, dependendo do fabricante, possuem ou não contatos auxiliares. Para que os que já vêm com contatos auxiliares, o fabricante os identifica a fim de diferenciar dos contatos de força, seguindo a norma conforme descrita na aula passada. Existe ainda outro tipo de dispositivo utilizado para manobra em um circuito de comando elétrico. Os relés temporizadores são dispositivos utilizados durante o processo de acionamento das partidas de motores. Sua utilização é bastante diversa e depende da aplicação desejada. Como foi visto a disposição dos contatos auxiliares e contato de força no contactor, podemos aqui ver como é a parte interna de um contactor. Nós temos aqui a parte superior do contactor, onde nós temos aqui as L1, 1L1, 1L2 e subsequente 1L3, seria os contatos de força. E nós teremos um quarto contato aqui, poderia ser a parte de aterramento, ou um outro alimentação por circuito, ou alguma outra definição, podendo ser também um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado. Se observarmos aqui o 14, tá? Então podemos dizer que é um contato normalmente aberto, porque se o 4 está aqui no terminal de saída, vai ter um 3 no terminal de entrada. Nós temos a bobina aqui do campo eletromagnético, ela está disposta aqui, a base, e assim é montado o nosso contactor para utilização em nosso circuito de comando, em comandos elétricos de motores de indução trifásica. Nossos relés temporizadores possuem essa aparência comercial. Nós temos um fabricante de exemplo aqui, a WEG, que é brasileira. Os relés, eles podem ser do tipo retardo na energização, pode ser do tipo pulso de energização, ciclo com 2 ajustes ligado, ciclo 2 ajustes início desligado, ciclo 1 ajuste início ligado, ciclo 1 ajuste início desligado, retardo na desenergização com comando, retardo na desenergização sem comando e estrela triângulo. Então esses são os nossos relés temporizadores. Como diferenciar a aparência de um relé em relação ao seu tipo de relé? Podemos estar observando aqui nessa parte do nosso relé que nós temos uma nomenclatura RTW-CI. A terminação CI quer dizer cíclico com 2 ajustes de início ligado, representado dessa forma. Então, nossos relés têm que ser escolhidos conforme a nossa utilização no circuito. Se ele vai ser de retardo, se ele vai ser de pulso energização, a fim de que nosso circuito funcione corretamente. Cada tipo de relé temporizador possui uma função, pode ser identificada por uma nomenclatura inserida na parte frontal do dispositivo, como foi visto na imagem anterior. Vejamos as funções que relacionam a cada tipo de relé. O relé de retardo de energização, ele possui esses tempos de trabalho representados aqui nesse tempo, no diagrama temporal. Nós temos aqui o modo de operação, o de retardo. Após a energização do relé, inicia a contagem do tempo, ajustado no dial, ou seja, naquele botão de ajuste. Decorrido o tempo, ocorrerá o que é a mutação dos contatos de saída.
os quais permanecerão nesse estado até que a alimentação seja interrompida. No de pulso de energização, após a energização do relé, os contagem de saída são comutados instantaneamente, permanecendo acionados durante o período. Assim, o relé de retardo, como o próprio nome diz, o relé é alimentado a partir da energização do terminal do contato de saída, comutando instantaneamente. O reté de desenergização, após a energização do relé, os contatos de saída são comutados instantaneamente. Após a desenergização, o relé de contatos de saída permanece acionado durante um período, acionando no dial frontal. Após esse período, a saída é desacionada. O ciclo 2 ajustes também tem sua nomenclatura aqui de função, e nós temos aqui o diagrama temporal para cada um. Ciclo 2 ajustes desligado e o ciclo 1 ajuste ligado. Assim podemos ver que cada relé possui uma função em relação à sua operação. Ciclo CI, CIR ou SIL. Cada sigla ou letra representa o seu tipo de operação para cada relé. Deve ser escolhido o relé ideal para cada partida de motores. Nós temos aqui mais alguns relés. O CID, ciclo de um ajuste desligado. Após a energização do relé, os contatos de saída permanecem desacionados. E estrela triângulo. Em alguns casos, podemos utilizar o relé estrela triângulo para facilitar em um circuito, ou podemos estar fazendo arranjo em alguns dispositivos de comando, onde nós não iríamos precisar do relé estrela triângulo. Para alguns casos, necessita do relé estrela triângulo ou apenas um relé de retardo. Quando esses dispositivos estão em funcionamento, podemos perceber olhando ou sentindo a vibração do motor, além do barulho. Podemos nos contentar, não podemos nos contentar apenas com esses sinais. Devemos inserir nos quadros de comando dispositivos capazes de emitir sinais sonoros e luminosos, como forma de identificar cada estado de operação, seja desligada, mas energizado, funcionando ou parado, e até mesmo uma situação de perigo ou falha, ocasionando um desligamento e avisos sonoros e visuais. Tais dispositivos que efetuam esse tipo de procedimentos são os dispositivos de sinalização que podem ser sonoros ou visuais. Em alguns dispositivos de acionamento já vem embutido as sinaleiras, como foi falado. Por exemplo, as botoeiras, que possuem uma lâmpada interna para sinalizar seu estado de funcionamento, orientado por código de cores. Vejamos. Os códigos de cores para a sinalização visual seguem quase as normas parecidas para as botoeiras, onde a cor vermelha é condições anormais, perigo ou alarme. Aplicação típica, temperatura excedente nos limites de segurança, aviso de paralisação, exemplo, sobrecarga. A cor amarela, atenção, cuidado. Aplicação típica, o valor de uma grandeza aproximando do seu limite. Pode ser uma corrente alta de operação ou uma tensão alta entrando no circuito. A cor verde, condição de serviço segura, indica que a máquina está pronta para operar. A cor branca é de circuito sob tensão, funcionamento normal, máquina em movimento. E a cor azul, informações especiais, exceto as de cima. Aplicação típica, sinalização de comando remoto ou sinalização de preparação para a máquina. Por hoje é só. Nos encontramos novamente na outra aula. Não deixe de fazer os exercícios de fixação propostos para cada aula e, caso ocorra e surgirem dúvidas durante os estudos, vocês devem postá-las no fórum Tira Dúvidas. Até mais!